Olá, eu me chamo Gustavo Fabrício e estou aqui com mais um vídeo sobre questões profundas, pensamentos, reflexões. Eu adoro essa filosofia, mas não a filosofia de ficar viajando demais. Eu gosto da filosofia aplicada e talvez por isso que a constelação familiar me chamou muita atenção quando eu a conheci. No primeiro vídeo já falamos sobre a constelação, o campo mórfico e tudo mais. Esse vídeo eu queria aprofundar um pouquinho sobre algo que está aí dentro de você. Eu tenho certeza que você tem. Todos têm. É aquela parte interna chamada auto-julgamento. Ela é algo que vai ali numa assertividade. Se uma pessoa que você gosta do seu convívio ou não te faz uma crítica, você tem algumas formas de reagir a ela. Às vezes vai ser uma crítica que você vai pegar e você gosta daquela pessoa e ela falou algo legal, que embora seja uma crítica, mas é algo que você vai acrescentar na sua vida, transformar. Ok? Também tem a possibilidade da pessoa falar algo e mexer com a sua dor, dar um gatilho. E de repente você tá ali, ó, por aqui com a pessoa. Ou você verbaliza para ela, ou assim que ela vira as costas, você começa a pensar quem é ela e tudo mais. Também tem aquela possibilidade de você se tornar neutro. Ok, crítica feita, crítica recebida, entrou por aqui, sai por ali. Se tiver algo bom, eu faço, se não tiver, eu sigo. Ou seja, a pessoa que te critica, esse ambiente externo, esse agente externo que te critica, ele tem uma chance de acertar uma dor sua, um gatilho ali, ó, de algo que tá doendo. Agora, você é o maior especialista em você. Você sabe o lugar que dói, você sabe a ferida, você sabe exatamente o que falar para si mesmo para acabar contigo. Nós, quando queremos nos autocriticar, vamos na dor principal, naquela que a gente sabe que vai sangrar. E a gente não é delicado. A gente não vai ali passar a mão para curar. Não. A gente vai lá enfiar o dedo para doer, para que a gente possa deixar de sentir a necessidade, o pertencimento, a capacidade, entrar em crenças limitantes, autossabotagem e tantas outras coisas. Os motivos são diversos. A questão é que o auto-julgamento, ele é perverso demais. Só que nós o praticamos com frequência, principalmente quando aquela dor da qual nós estamos no processo de auto-julgamento incomoda demais, a gente não conseguiu curá-la ainda. E aí que entra um ponto muito interessante. O auto-julgamento, ele começa muito lá atrás. Ele começa quando você era criança. Criança é criança, tá? Possivelmente ali do 0 aos 7 na primeira infância, e depois continuou dos 7 aos 14 na segunda infância. O bullying, a crítica física sua, já começou lá na sua casa. E depois se estendeu para a época de escola e tudo mais. Aquilo vira verdade, porque a criança não sabe lidar com o certo e o errado, ela não sabe que existe N possibilidades entre o feio e o bonito, entre o padrão e o não. A criança não sabe lidar com isso. O adulto, quando cresce, não sabe lidar se ele tiver uma questão com a criança não resolvida. Agora, se ele tratou já, olhou para essa criança, deu um lugar, aí é outra história. A grande questão é, a sua criança começou a ser julgada
por terceiros, sua família, seus colegas de classe, e continuou sendo julgada por você. Sabe aquele momento em que você talvez tenha dito: nossa, mas eu não sou boa, eu sou ruim, eu não sou capaz mesmo. Nossa, mas eu devo ser burro, burra. Ah, nossa, eu sou patinho feia, patinha feia. Tantas outras frases de depreciação de quem você é. Tudo isso é você falando para sua criança. É auto-julgamento total. Quando eu falo, de novo errei, mas eu devo ser uma topeira mesmo, um incompetente, não nasci para isso. Estou num processo de auto-julgamento, retroalimentando aquelas dores lá do passado. Parece que é fácil lidar com isso, mas não é. Porque justamente essas dores que aconteceram lá na sua infância não tinha um adulto disponível para você, para te ajudar, para te amparar. É aí que nasce o trauma. Quando uma criança sofre um processo ou uma questão interna e ela não tem um adulto disponível para acolhê-la, para demonstrar, para mostrar um porto seguro que possa ser. E aí a criança tem que lidar sozinha com a dor. Geralmente é nesse lugar que acontece o trauma. Agora uma informação importante. Se nós formos adentrando um pouco na psicologia, a gente vai descobrir que tem o consciente, o que a psicologia vai chamar de subconsciente, e o inconsciente. Consciente está tudo aqui, ó. Nosso cognitivo, nossa memória, nosso pensar, nossas reflexões. Eu gosto meio que de misturar um pouco, porque eu não gosto de separar. Existem teorias diferentes, mas eu gosto de falar do consciente e do inconsciente. Assim, no consciente estão as memórias, estão o cognitivo, as matemáticas, as formas de agir, escolher, pensar, raciocinar, filosofar. O inconsciente está toda a craca, está toda a dor, está todo o lugar de não pertencimento, o lugar do julgamento, o lugar da tristeza, da dor e tudo mais. Tem um monte de coisa no inconsciente, tá? Eu estou só falando disso porque estamos nesse lugar. Esse vídeo é sobre esse olhar. Então, para que nós consigamos resolver algo desse inconsciente, a gente tem que entrar nele. Essa é a questão. O Milton Erickson, criador da hipnose ericksoniana, falava, assim como também Jung já trazia esse conceito de que aonde foi criada a dor, é ali que tem a chance de encontrar a solução. É a mesma coisa como na natureza, onde tem o veneno, tem um antídoto. Semelhante. Então, para que a gente consiga tratar uma dor que está no inconsciente, a gente tem que ir lá no inconsciente fazer esse movimento e trazer a cura para cima. Então, adivinha, vamos costurar os assuntos? Adivinha quem está lá no inconsciente, gritando para ser visto? A sua criança. Essa criança que você julgou demais e talvez ainda hoje julga quando olha no espelho e traz de forma consciente, muitas vezes, mas outras inconsciente, um olhar de tristeza daquilo que vê no espelho. Quantas vezes? Hoje eu estava na academia, tinha um rapaz, os seus 13 anos mais ou menos. Ele parou o exercício e eu percebi que ele ficou congelado, assim, olhando para um cara um pouco mais velho que ele. Biotipo padrão, o do outro. E ele um biotipo não padrão. E aí eu me recordei exatamente do que acontecia quando eu tinha meus 12, 13 anos. Exatamente essa cena. Eu com um biotipo não padrão, olhando para um biotipo padrão e pensando, por que eu não sou igual? O que eu tenho de errado? Como se eu tivesse que ter algo de errado. E talvez você já deva ter feito isso lá na sua adolescência. Aquela menina, aquele menino que era mais
desenvolto, que era mais desenvolvido, que já tinha, inclusive, desenvolvido fisicamente atributos que você talvez não tivesse ainda, que tinha um cabelo X, uma cor Y, um jeito de se vestir, que não sei, mas você sabe, a sua criança sabe. E é essa mesma criança que está no inconsciente gritando atenção e você não olha. Ok, Gustavo, entendi. A minha criança machucada, interna, está no inconsciente. E o que isso impacta na minha vida hoje? Tudo. 5% do seu tempo você está no consciente. Pensando, refletindo, tomando decisões baseadas no consciente. O resto, você está totalmente sendo conduzido ou conduzida pelo inconsciente. Sabe aquelas tomadas de decisões imediatas? O que eu vou comer agora? E dá aquela fome de comer um doce, de comer um lanche, de comer... É a sua criança. Ou quando alguém vem falar algo para você e você na hora reage de forma agressiva, sua criança. Quando você chega na sua casa e talvez tenha alguém te esperando e esse alguém não fez o que, sei lá, vocês tinham combinado, mas é algo leve, não é a questão existencial de um casal, por exemplo, e você, pá, é a sua criança. Quando alguém vem falar algo com você, conflito. Porque conflito, gente, não é briga. Conflito, às vezes, é saudável. Duas partes não têm o mesmo pensamento, existe um conflito de ideias e aí vão conversar para entender se de repente uma ideia A ou B é melhor ou não, ou tem que ficar com A e B mesmo. Não é briga, não é discussão, mas a sua criança está acostumada ao quê? A evitar conflitos. Então vai aceitando tudo, ou quando chega um conflito, vai o quê? Vai chorar. Vai lá pro quarto, pro banheiro, chorar. Sua criança. Ou seja, 95% do tempo a sua vida está sendo conduzida por essa criança. Essa sua criança que sofreu dores, traumas e tudo mais. Por isso, talvez seja coerente olhar para essa criança. Porque senão você vai continuar o resto da sua vida sendo guiado por essa criança. E é o mesmo que uma criança dirigir um carro. Ela não tem condições de dirigir. Ela não sabe as regras, ela não sabe as condutas sociais. Ela não sabe, muito menos, noção de espaço. Mas ela vai tentar dirigir. Que é o que acontece. Ela vai dirigir sua vida. E não vai pedir permissão. E não vai pedir desculpa. E aí você agora, no auge dos seus 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos, agora eu vou olhar para minha criança. E não vai ser fácil. Porque ela vai falar assim, como toda criança. Agora eu que não quero falar com você. Não quero, vira as costas, vou chorar. É que uma criança. Como que você reagiria com 5 anos de idade, 7 anos de idade? Então o processo de autojulgamento é olhar para a criança interior ferida e fazer um trabalho interno em camadas, em passos, até conseguir chegar num lugar em que você vai acolher ela. E posso te falar, é maravilhoso quando a gente consegue acolher a nossa criança. É uma sensação tão profunda de porto seguro. Imagine você, com seus 5, 7, 9, 10 anos, 13 anos, com uma grande dificuldade, com uma questão, não importa se para você hoje é pequeno, mas na época era muito grande, era o que você tinha. Você imagina você chegando em casa e tá você, adulto, adulta, ali, esperando, os braços abertos para acolher, para dar um lugar e dar uma orientação. Então, o processo de curar esse auto-julgamento excessivo é acolher a sua criança. E isso a gente consegue fazer na constelação familiar, consegue fazer na hipnose, nos vários programas que justamente eu trabalho muito com essa questão da criança interior para que a gente consiga dar um novo direcionamento.
na vida. Certo? Eu vou ficando por aqui. E o mais importante, pega mais leve com você. Esse auto-julgamento excessivo que você tem, essa cobrança excessiva, dá um tempo. Dá um tempo porque o mais importante de tudo é você. E você tem que estar bem. Principalmente para ser o adulto, a adulta que vai conduzir a sua própria vida. A gente se vê. Até o próximo vídeo.